bênção para você. Durante a minha juventude e fase adulta inicial, eu fui professor das instituições escolares da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, como professor, tinha alguma influência, entre a Irmandade. Havia um jovem em Natal que estava entrando nesta congregação ainda cheio de dúvidas. Uma noite ele apareceu na minha casa acompanhado de uma amiga, uma jovem senhorita, para apresentar uma dúvida muito forte para eles, tentando a minha explicação. A dúvida que esta senhorita apresentou foi sobre o Hurrim, que foi a ordem que está na Torá, para que o povo de Israel, quando entrasse em Canaã, destruísse os habitantes de forma radical. A paraxá desta semana tem, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 16, a essência desta ordem. O Hurrim, diz o texto da Torá: destrua todos os povos que o Eterno seu Deus lhe entregar, sem lhes demonstrar pena, e não sirva aos seus deuses, pois seria para você uma armadilha. Hoje eu quero analisar com vocês, do ponto de vista da Cabalá, esta ordem que se encontra em várias partes da Torá, e mostrar uma concepção totalmente diferente. Naquela época, eu ainda jovem, influenciado pelo fundamentalismo do Adventismo do Sétimo Dia, obviamente que minha explicação não satisfez aquele jovem casal. E em pouco tempo, o rapaz, um rapaz bem situado socialmente, profissional liberal, em pouco tempo ele deixou de frequentar a congregação adventista do Sétimo Dia. Bem, eu devo ter tido uma parte de culpa nisso, porque a minha explicação de uma ordem para a preservação da identidade, para a preservação da espiritualidade dos israelitas e para a preservação da moral e da separação, obviamente não satisfez aquele casal. Vamos então hoje analisar o Hurrim do ponto de vista da Cabalá. Pois bem, este texto, Deuteronômio 7,16, que eu acabei de ler, nos lança diante de uma realidade ardente: e consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te der. Para muitos, essa ordem ecoa como um comando duro, quase impossível de conciliar com a sensibilidade espiritual que buscamos cultivar. Realmente, a explicação comum não satisfaz, e a concepção da divindade que transparece é de um Deus tirano radical. Então, como compreender, à luz da Cabalá e da ética, uma orientação que parece clamar por aniquilação? Então, nos debrucemos nesta paraxá de Ekev e vamos então tentar explicar esse verso, E para isso é necessário coragem espiritual, para ser lido como uma verdade. Na verdade, no comentário da Torá do judaísmo reformista, diz: destrua, literalmente coma, consuma. À primeira vista, é uma ordem dura, Esse comando de destruir
coma, consuma povos inteiros, aparentemente autorizado por Deus, parece que contradiz a ética que a Torá nos convida a encarnar. Então, como compreender isto e que não está somente neste texto do Deuteronômio? Como dar conta espiritualmente do conceito de Herim, essa aniquilação consagrada, esse interdito sagrado, quando as clipotes, as cascas do mal, tornam-se tão espessas que aprisionam a luz divina, o único caminho restante é a dissolução, a separação, não por vingança, mas por fidelidade ao Tikkun. Essa luta entre destruição e redenção não é exclusiva da nossa tradição, da tradição de origem de influência judaica. Ela aparece também no Islã, na ideia de jihad. Não a jihad da mídia, que remete ao terror e à dominação, mas a jihad al-Akbar, a grande guerra espiritual. Aquela guerra que é travada contra o ego, contra os nafs, contra as forças internas que nos afastam de Deus. E aqui o paralelo se torna claro. Assim como o verdadeiro Herim é a separação espiritual do mal, a verdadeira jihad é a purificação do coração. Vejam que essa semana eu já postei um vídeo comparando a Kabbalah com o hinduísmo. Aqui uma rápida comparação com a jihad islâmica. Ambos os conceitos, infelizmente, foram sequestrados por forças fundamentalistas. Existem grupos que, em nome do Herim, defendem a exclusão violenta de palestinos, evocando Amaleque em pleno século XXI. Do outro lado, aos que, em nome da jihad, semeiam terror e ódio, distorcendo completamente a tradição islâmica. Essa é a tragédia do exílio espiritual, quando os símbolos sagrados são usados para profanar a imagem de Deus no outro. Percebam a diferença de interpretação. E o que fazemos então diante desta situação? Nosso tempo está marcado por guerras devastadoras, onde o nome de Deus é frequentemente invocado para justificar o derramamento de sangue. Que situação atroz estamos vivendo! Por exemplo, o atual conflito entre Israel e o Hamas torna essa paraxá e essa análise que eu estou fazendo hoje ainda mais difícil e urgente. Será possível ler esse versículo de forma fiel à tradição e ao mesmo tempo profundamente responsável diante da realidade que nos cerca? Estamos então procurando uma compreensão cabalista de um texto de difícil explicação na Torá. Este comentário parte do princípio de que a Torá é viva e que os níveis de interpretação revelam não apenas o passado, mas o chamado espiritual do presente. Ao mergulhar no conceito de Herim, exploraremos não só o sentido literal da guerra sagrada, mas seu significado oculto, o Sod, a interpretação mais profunda na perspectiva cabalista, e a sua ressonância
com os outros caminhos abraâmicos, como o caminho do Islã, especificamente a jihad no Islã. Hurrim refere-se a algo consagrado para destruição, geralmente inimigos ou bens que deveriam ser totalmente eliminados como oferta a Deus. É um conceito complexo que envolve santidade, que envolve guerra e obediência à vontade e às ordens divinas. Nosso objetivo não é simplificar, mas penetrar a complexidade com reverência e coragem, buscando compreender que tipo de guerra o Eterno nos chama a travar e contra que inimigo de fato devemos nos levantar. Esse versículo de Deuteronômio 7,16, que é uma síntese forte desse conceito de Hurrim, que ordena ao povo de Israel consumir todos os povos que o Eterno entrega em suas mãos, nos confronta então com uma linguagem de guerra total. Já no nível do Remes, que é a interpretação um pouco mais elevada, encontramos alusões que sugerem que o Hurrim não é apenas uma destruição física, mas um ato de purificação ritual que visa cortar pela raiz forças que impedem a manifestação da Shekinah no mundo. Veja, já é o segundo nível de interpretação, já é um nível que nos confere uma ampliação da compreensão. Assim como certos objetos ou pessoas podiam ser colocados sob o interdito, Hurrim, por desviarem a comunidade do caminho eterno, também essas nações representam, no simbolismo espiritual, potências de distorção que ameaçam a missão de Israel. Neste plano, começamos a vislumbrar que o Hurrim é menos sobre povos e mais sobre campos de consciência, forças que se opõem à unificação divina. Veja, tem uma compreensão espiritual profunda. A guerra aqui é também interna. Israel deve destruir não apenas inimigos externos, mas tudo dentro de si que possa ser colonizado por essas forças. Vejam, é uma dimensão espiritual. Assim chegamos ao nível do Sod, o nível do segredo, a essência oculta. O Hurrim não é meramente um ato bélico, mas uma operação mística de separação e transmutação. Percebam a força dessa palavra. Ele pertence ao domínio da Sefirá de Gevurah, a força do julgamento que corta, delimita e preserva a integridade do todo. O Hurrim, nesse sentido, é um corte ritual que visa libertar a centelha de santidade aprisionada dentro de uma estrutura que não pode mais ser redimida por meios convencionais. É uma operação mística profunda de transmutação. Não é fácil de se fazer. Na linguagem da cabala luriânica, lidamos aqui com as clipot, as cascas que aprisionam, as netzotzot, as centelhas de luz divina. O Hurrim aparece como a última etapa de um processo espiritual, quando a clipá se torna tão espessa, tão endurecida, que impede qualquer tikkun.
ela deve ser eliminada, não por ódio, mas por fidelidade ao mistério da unidade. É uma operação mística, é uma operação espiritual. O reino, então, é uma espécie de aniquilação sagrada, um ato que revela a luz ao destruir a prisão que a oculta. Não é punição, mas libertação por meio da separação. No Zohar, vemos ecos disso quando se fala da necessidade de que certas almas passem pelo fogo do julgamento, para que possam ser purificadas e reintegradas ao seu princípio. Percebam, é uma atitude difícil, porque exige conciliar ao mesmo tempo misericórdia e punição. Essa dimensão também explica porque o reino é consagrado ao Eterno, não porque ele deseja a destruição, mas porque até o corte mais duro, se feito com pureza e discernimento, se torna uma oferenda, equilibrado com um pouco de misericórdia. O perigo, como veremos adiante, é quando o Hirn é executado sem consciência mística, quando vira instrumento de dominação e não de tikkun. Ao abordar o Hirn à luz do Sod, torna-se inevitável buscar paralelos nas tradições irmãs. A mais próxima, tanto em sua raiz espiritual quanto em seu uso controverso, é a noção de jihad no Islã. O muito além da leitura midiática ou político-ideológica, a jihad, especialmente a jihad al-Akbar, a grande guerra, é como Hirn, uma luta interior e sagrada. Vejam, uma luta interior, é uma luta consigo mesmo. A tradição Sufi ensina que a verdadeira jihad é contra os nafs, o ego inferior, a inclinação destrutiva, a ilusão de separação. Ora, o professor Dr. Caesa Sobreira defendeu recentemente um pós-doutorado onde faz comparações profundas entre a Kabbalah e o misticismo islâmico, o sufismo. Tudo isso que eu estou falando ressoa profundamente com a dimensão cabalista do Hirn, que busca eliminar as estruturas interiores que aprisionam a luz da alma. Ambas as tradições reconhecem que o maior inimigo não está fora, mas dentro do ser humano. Ao mesmo tempo, ambas as ideias foram sequestradas por interpretações literalistas que transformam o sagrado combate espiritual em guerra política e violência física. Vejam que a paraxá de hoje, tematicamente, é uma espécie de continuação da paraxá da semana passada. Assim como o Hirn foi usado para justificar massacres históricos, a jihad foi manipulada para legitimar terror. Essa deturpação revela o perigo de desconectar a prática da lei de sua alma interior, o Sod, a dimensão mais profunda. Mas, nas mãos dos justos, o Hirn e a jihad tornam-se ferramentas de refinamento da alma, não armas de destruição. O verdadeiro guerreiro sagrado, em ambas as tradições, é aquele que combate suas próprias idolatrias, aquele que combate seu próprio orgulho, aquele que combate o ódio, a dominação. Ele não mata o outro,
ele aniquila as forças que o afastam do eterno. Essa leitura compartilhada convida à reconciliação espiritual entre os filhos de Abraão e os filhos de Ismael, entre os filhos de Isaac e os filhos de Ismael, não através da negação de suas tradições, mas por meio da redescoberta do mistério que une suas lutas internas pela unidade divina. De maneiras que trazer à tona o conceito de Heeren em tempos marcados por conflitos armados, como o atual embate entre o Estado de Israel e o Hamas, que vitima o povo palestino, exige um cuidado espiritual profundo. A tentação de aplicar comandos antigos a realidades modernas de forma literal, como os fundamentalismos fazem, tem causado não apenas injustiça, mas também a profanação do sagrado. Se no passado Heeren podia representar uma ruptura radical para proteger a identidade espiritual de Israel, hoje o desafio é ainda maior. O desafio é discernir o verdadeiro inimigo, que nem sempre é externo, ou, na maioria das vezes, não é externo. A Cabalá nos ensina que quando a guerra externa se prolonga, ela denuncia uma guerra interna não resolvida dentro da alma individual e coletiva. No contexto atual, a pergunta mais urgente não é quem devemos destruir, mas o que em nós precisa ser purificado. Essa é a grande questão. O ódio, o desejo de vingança, o medo do outro, a idolatria nacionalista, tudo isso são formas modernas de clipote que aprisionam nossa centelha de luz. Executar um Heeren místico hoje seria, antes de tudo, cortar essas amarras internas. O Israel, como Estado moderno, carrega uma responsabilidade espiritual única. Vejam que coisa séria. Quando age apenas como força bruta, sem compaixão, sem justiça, sem equilíbrio, desvia-se de sua vocação como Ro-Lagoim, luz para as nações. O verdadeiro Heeren não pode ser movido por cálculo político ou trauma coletivo não tratado. Ele deve vir de uma consciência purificada, orientada pela sabedoria da Gevurah Santa. Por isso, é necessário restaurar o sentido esotérico do Heeren, para que ele não se torne uma ferramenta de dominação, mas sim um chamado a techuvá nacional. Que mensagem importante e necessária para os dias de hoje, essa compreensão cabalística, mística desta injunção divina. A verdadeira vitória não virá pela destruição do inimigo externo, mas pela unificação das forças internas que hoje estão em guerra dentro do povo. Infelizmente, no judaísmo, setores do sionismo religioso extremista, como alguns círculos associados aos colonos em territórios ocupados, utilizam o conceito do Heeren para justificar a expulsão,
e até mesmo a eliminação de palestinos, sob o argumento de que são Amaleque, ou povos interditos. Existem também figuras rabínicas que, com base em fontes bíblicas e talmúdicas, defendem que em tempos messiânicos será necessário aplicar o Purim contra os inimigos de Israel. Faltam a visão profunda, cabalista. Por sua vez, no islamismo, movimentos como o ISIS, a Al-Qaeda e certos grupos salafistas jihadistas interpretam a jihad menor, a guerra física, como um dever contínuo contra todos os que consideram infiéis, inclusive muçulmanos moderados. Eles ignoram a dimensão espiritual e ética da jihad ensinada por séculos por mestres sufis, reduzindo o termo à guerra violenta e à dominação teocrática. Estas duas correntes místicas dialogam. Vivemos então uma época em que as sombras do passado voltam a se projetar sobre a história. Conceitos como Purim e Jihad, que carregam em sua raiz um chamado à purificação e à união com o divino, estão sendo sequestrados por discursos fundamentalistas, extremistas, que buscam justificar o ódio em nome da fé. De maneiras que, tanto no judaísmo quanto no islamismo, há vozes que pretendem reviver as guerras sagradas em sua literalidade, ignorando que os verdadeiros mestres de ambas as tradições sempre ensinaram que a guerra mais difícil, a mais necessária, é a guerra interior. Ao invés de destruir o outro, somos chamados a destruir dentro de nós os tronos da idolatria, os tronos do ego, os tronos do medo, os tronos do desejo de controle. O verdadeiro Purim não é lançado sobre povos, mas sobre estruturas espirituais que bloqueiam a luz. A verdadeira jihad não é contra infiéis externos, mas contra o esquecimento de Deus em nossos próprios corações. De formas que é tempo de restituir o mistério da guerra sagrada, a sua origem, um caminho de retificação que conduz à paz, não à submissão forçada, mas à reconciliação das forças opostas no interior da alma humana. A guerra que redime não se faz com armas, mas com consciência. Essa sim é a batalha que precisamos recuperar o sentido original dessas palavras. Na verdade, precisamos restaurar o mistério da guerra sagrada, não como violência, mas como purificação interior. O verdadeiro Purim hoje é o corte que fazemos em nosso próprio orgulho, em nossa indiferença, em nosso desejo de vingança. É a separação do que em nós ainda acredita que o poder se manifesta pela força e não pela luz. De maneiras que o Israel, como Estado moderno, precisa se lembrar
que sua vocação original é espiritual, que seu papel no mundo não é repetir os impérios do passado, mas ser um canal para a revelação do eterno. Como se está distante dos objetivos espirituais e místicos. A guerra que redime hoje não se faz com tanques, mas com coragem moral, com compaixão ativa, com fidelidade à luz do sode, à luz do segredo, à luz da interpretação mística e da vivência mística mais profunda. Meu desejo é que neste Shabbat possamos reconhecer o inimigo mais perigoso, o inimigo que está dentro de nós. E que ao vencê-lo possamos ver o outro, mesmo o inimigo, pretenso inimigo, como alguém que também carrega centelhas da mesma fonte, a fonte do eterno. A guerra mais sagrada é aquela que nos devolve a unidade, que vale a pena lutar, até que a luz vença em todas as direções. Pois bem, meus amigos, na paraxá de hoje, no comentário da paraxá de hoje, de um versículo de Deuteronômio, eu aproveitei então para esclarecer este assunto difícil e profundo e aplicar a circunstância atual daqueles que estão totalmente distantes da fonte espiritual. Eu volto na próxima semana com mais um comentário da Paraxá. Até lá!